Seja bem-vindo. Pronto para mais uma jornada ao desconhecido? Me encantaria saber de onde você está assistindo. Agora, coloque os fones, apague as luzes e tente não deixar o medo tomar conta de você. Tem coisas que a gente só descobre quando já é tarde demais. No dia em que completei 18 anos, aprendi da pior forma possível que o verdadeiro terror não vem de estranhos na rua, mas do sangue que corre nas nossas próprias veias. Eu achava que conhecia minha família. Achava que sabia tudo sobre as pessoas que me criaram. Mas aquela noite provou que eu estava completamente enganada. Meu nome é Renata. Cresci numa cidadezinha tranquila do interior, daquelas onde todo mundo conhece todo mundo. Não vou dizer o nome exato por razões óbvias, mas era o tipo de lugar onde nada de ruim parecia acontecer. Eu nunca fui de dar grandes festas. Prefiro reuniões pequenas, com um grupo de amigos próximos, jogos de tabuleiro e risadas baixas. Mas a minha mãe tinha outros planos. Ela queria que meu aniversário de 18 anos entrasse para a história, que ninguém esquecesse aquele dia. Se naquela época eu soubesse o quanto isso seria verdade. A manhã começou bem normal. Balões, enfeites e meu pai brincando que eu já podia começar a pagar aluguel. Só que, desde que acordei, eu sentia que tinha uma espécie de emoção contida no ar, como se algo estivesse para acontecer. Mas também tinha risadas, e isso me encorajava a esquecer essa sensação e seguir em frente. Nós alugamos um salão de festas antigo, perto da praça principal da cidade. Não era luxuoso, nem nada do tipo, mas ele tinha um charme rústico. Janelas enormes, chão de madeira que rangia a cada passo e um corredor longo que levava a um banheiro lá no fundo. Minha mãe insistia. Vai ser perfeito para as fotos. Às 18 horas, o lugar estava lotado. Família, vizinhos, amigos da escola, quase metade do bairro. Os rostos se misturavam no meio das luzinhas coloridas e a música tocava muito alto vindo da cabine de som. As pessoas brindavam, bebiam e dançavam como se fosse ano novo. E eu me movia entre a mesa principal e os corredores de gente, tentando manter um sorriso firme, mesmo quando o barulho começava a me sufocar. Então eu o vi. No começo, achei que era imaginação. Ele estava parado perto das portas duplas da entrada, alto, magro, com um terno cinza que parecia de outro século. A gravata dele estava frouxa e o cabelo penteado para trás, mas de um jeito meio desleixado. Seus olhos corriam pelo salão de forma metódica, até que focaram em mim. E ficaram ali. Senti um arrepio que subiu pela minha coluna, como se alguém tivesse aberto a porta de um freezer. Ele não se mexeu por quase um minuto, apenas me observava. Tentei ignorar. Disse para mim mesma que talvez fosse um amigo do meu pai ou um vizinho, mas tinha algo nele que não batia certo. Uma concentração estranha, quase doentia. Me encostei na minha melhor amiga, Thaisa, que estava ocupada tirando selfies com o namorado dela. Ei, você conhece aquele cara perto da porta? Ela olhou e franziu a testa. Qual? O de terno cinza, eu disse, apontando disfarçadamente. Quando olhei de novo, ele não estava mais lá. Ri de mim mesma, pensando que tinha tomado taças de espumante demais, mas a sensação incômoda não foi embora. A música ficou mais alta e as pessoas gritavam desejos de feliz aniversário. Elas me abraçavam e me puxavam para dançar. Tentei me divertir, dançar e esquecer o assunto, mas a cada poucos minutos, aquela sensação de estar sendo observada voltava. Perto das 21 horas, me afastei para tomar um ar perto da entrada. E foi então que eu o vi de novo, meio na sombra, vindo pelo corredor. Renata! Ouvi meu pai me chamar, rindo com seus colegas de trabalho. Tudo bem, pequena? Forcei um sorriso. Sim, só está calor aqui. Meu pai levantou a cerveja. Essa é minha garota. Vai se refrescar e depois volta para o brinde. Mas eu não fui para o bar nem para fora. Precisava de silêncio, um pouco de espaço, então entrei naquele corredor em direção aos banheiros.
O barulho da festa foi sumindo atrás de mim até se tornar só o zumbido suave de uma luz fluorescente. O corredor estava vazio e o barulho da festa escondia qualquer som de passos. Abri a porta do banheiro feminino e olhei ao redor. Vazio, graças a Deus. O cheiro de água sanitária bateu no meu nariz na hora e entrei num dos boxes, respirando fundo para acalmar a batida forte no meu peito. Me tranquei lá dentro por alguns minutos, só tentando me recompor. Quando saí, fui até a pia e joguei água no rosto, me olhando no espelho. Meu reflexo parecia pálido, quase fantasmagórico, sob aquela luz fria. Foi quando ouvi a porta do banheiro se abrir atrás de mim. No vidro do espelho, vi um movimento. Congelei na hora quando percebi o que era. Ele estava ali, parado perto da porta que acabara de fechar atrás de si. Era alto, mais de 1,80 m, e seus olhos encontraram os meus no espelho, grandes e brilhantes. Então a boca dele se contorceu em algo que poderia ter sido um sorriso, se aquele sorriso não fosse tão perturbador. "Olá", ele disse suavemente. A voz era baixa, quase gentil. "Feliz aniversário." Minha garganta fechou. Quem é você?" Ele deu um passo mais perto, seus sapatos rangendo no azulejo. "Você não se lembra de mim, não é?" Minhas mãos começaram a tremer e minha respiração ficou irregular. "Acho que você está no lugar errado", eu disse, quase num sussurro. "Não", ele respondeu rápido, balançando a cabeça. "Eu estou exatamente onde preciso estar." Meu coração batia forte demais. "Você devia ir embora. Meu pai está lá fora." Ele sorriu de novo, de forma mais ampla. "Seu pai? Sim, eu o conheço muito bem." Algo no tom dele revirou meu estômago. "O que você quer?" sussurrei. Ele inclinou a cabeça e me olhou de um jeito tão intenso que senti que ele me atravessava com aqueles olhos escuros e vazios. "Só você. Eu esperei tanto tempo por este momento." Naquela hora, senti meu coração parar. Dei um passo para trás. Minhas mãos tremiam. "Fica longe de mim." Mas ele não ficou. Aproximou-se devagar, como se não quisesse me assustar, embora eu já estivesse apavorada. "Eu não vou te machucar", ele disse. "Pelo menos não do jeito que você pensa." "Sai daqui!" gritei, mas minha voz mal saiu. A música do salão estava alta demais, e antes que eu pudesse me mexer, a mão dele disparou e agarrou meu pulso com força. Era fria e quase desesperada. "Me solta!" disse, tentando me livrar. Então, ele se inclinou o suficiente para sentir minha respiração. O hálito dele era metálico e forte. "Não lute, Renata. Eu só preciso sentir. Preciso saber como é." Puxei meu braço com toda a força e minha pulseira arrebentou no processo. As contas se espalharam pelo chão e ele desviou o olhar por um segundo. Aproveitei para empurrá-lo e correr para a porta, mas ele agarrou meu cabelo e me puxou de volta com força. Caí de joelhos e bati o rosto no chão frio. A dor explodiu na minha bochecha e atravessou todo o meu corpo. Ele se ajoelhou ao meu lado e se inclinou sobre mim, ofegante, sussurrando no meu ouvido. "Você se parece tanto com ela, sua mãe. Você até sorri como ela costumava sorrir. É isso que torna tudo tão difícil." Meu estômago se revirou. "Do que você está falando?" murmurei com a voz trêmula. Pressionou a mão contra minha garganta, não me sufocando totalmente, só o suficiente para me manter quieta e assustada. A voz dele tremia quando disse: "Ela tirou tudo de mim. Ele escolheu ela. Meu próprio pai me abandonou por ela." Sorriu de novo, mas era um sorriso doente. "Mas você tem o sangue dele. Você é a prova de que ele existiu, de que eu também importei. Se eu não posso ter ele, pelo menos posso ter você." Arranhei o braço dele com minhas unhas, rasgando a pele tão fundo que fiz sangrar. Ele gemeu de dor e apertou mais forte. "Para com isso. Eu disse que não sou um monstro. Eu só preciso te ver. Fica quieta. Só uma vez, por favor."
As palavras dele não faziam sentido, mas seus olhos diziam tudo. Ele estava completamente fora de si, fora de qualquer juízo. Nesse momento, estirei o braço desesperadamente e consegui alcançar um porta-sabonete de metal que estava na beirada da pia. Com toda a força que me restava, bati na têmpora dele. Atingi com um som oco e ele soltou um grito rouco e caiu de lado. Como pude, me arrastei até a porta, tossindo e com as lágrimas embaçando tudo. Minha mão escorregou no chão molhado, mas consegui alcançar a maçaneta. Girei com força e empurrei a porta. Ela se escancarou. Consegui gritar um grito rouco que rasgou minha garganta. Meu pai devia estar passando pelo corredor naquela hora, porque segundos depois ele apareceu correndo, com 2 amigos logo atrás. "Renata, o que aconteceu com você?" O homem no chão gemeu, com o rosto ensanguentado. Meu pai ficou imóvel ao vê-lo. A expressão dele mudou completamente quando viu o homem no chão. "Que diabos?" Ele sussurrou. Olhei para ele. "Pai, ele tentou... Ele..." Mas meu pai não olhou para mim. Ele olhou para o homem. O homem riu fracamente, abraçando a costela. "Olá, velho amigo. Faz tempo que a gente não se via, não é?" O rosto do meu pai ficou pálido. "Meu Deus!" Ele sussurrou. Um dos amigos dele deu um passo à frente. "Quem é esse cara?" Mas meu pai não respondeu, apenas sussurrou. "Renata, ele é seu irmão." O mundo girou. "O quê?" murmurei. "Não, isso não pode ser." Antes que eu pudesse processar, o homem, meu suposto irmão, começou a rir com o sangue acumulando na bochecha. "Ele não te contou, né? Típico." "Cala a boca!" Meu pai gritou, dando um passo à frente. "Você não devia estar aqui." Então ele olhou para mim e com a voz embargada disse: "Eu, anos atrás, antes de casar com sua mãe, eu tive um filho e mentiram para mim." Recuei, tremendo. "Esse tempo todo..." Minha mãe entrou correndo segundos depois, com os olhos arregalados e a maquiagem borrada. "Oh, Deus, Renata!" Mas eu não conseguia olhar para ela. Não conseguia olhar para ninguém. A polícia chegou, os paramédicos, as perguntas. Dei meu depoimento em partes e disseram que o acusariam de agressão. Talvez tentativa de homicídio. Não me importava, só queria ir para casa. Já era de madrugada quando minha mãe tentou sentar do meu lado no quarto do hospital e falar comigo. Mas eu virei o rosto para a parede. "Renata", ela sussurrou. "O nome dele é Daniel. Ele é filho do seu pai. É seu meio-irmão. Ele está doente, Renata. Quando conheci seu pai, Daniel tinha uns 15 anos. Desde o começo, ele mostrou um comportamento estranho comigo. Uma obsessão doentia. Uma noite, ele tentou me agredir, e seu pai o impediu. Depois disso, Daniel fugiu de casa e se meteu em problemas com gangues. Ele esteve preso por um tempo e também numa clínica psiquiátrica. Depois ele escapou, e nós perdemos o rastro dele. Achamos que manter você longe disso te protegeria. Não queríamos que você crescesse com essa vergonha." Vergonha! Forcei a voz pela minha garganta dolorida. Eu tinha o direito de saber. Lágrimas se acumularam nos olhos dela. "Ele nem sempre foi assim." Chega. Não conseguia ouvir mais. Fora da minha janela, o céu mal começava a clarear e os pássaros cantavam como se nada tivesse acontecido. Olhei para o soro do meu lado, o ritmo lento do monitor e percebi que nada na minha vida voltaria a ser como antes. Depois daquela noite, nunca mais comemorei meu aniversário. Não consigo. A simples ideia de balões, de gente ao meu redor, de música alta, me traz de volta para aquele banheiro gelado, para aquelas mãos frias no meu pescoço. Daniel foi preso. Disseram que ele vai passar muito tempo trancado, talvez para sempre. Mas isso não muda nada para mim, porque mesmo que ele esteja atrás das grades, a sombra dele ainda está aqui, nos segredos que meus pais guardaram, no trauma que carrego, na certeza de que as pessoas mais próximas de você podem esconder monstros que você nem imagina. E tem noites, quando o silêncio fica pesado demais, que ainda ouço a voz dele ecoando na minha cabeça.
Aquelas palavras que me gelaram até os ossos. Você se parece tanto com ele. Meu nome é Marcos, e aquela noite permanece comigo como ferida aberta. Aquela madrugada no meu aniversário de 18 anos continua a me assombrar. Não posso passar por uma casa vazia na escuridão sem que meu corpo inteiro se arrepia. Cresci numa pequena cidade no interior, próximo a uma região serrana, um daqueles lugares onde todo mundo conhece o nome um do outro, e as histórias viajam mais rápido que o vento. Meu pai tinha uma oficina mecânica na rua principal, e minha mãe era enfermeira. O tipo de pessoa que jamais tira um dia de folga, a menos que seja uma emergência real. Durante meses, eu vinha falando em fazer uma grande comemoração para a minha maioridade. Nada louco. Só algo para marcar essa fase, algo do tipo cerveja, amigos e música boa. Meus pais ficaram relutantes no início, mas acabei conseguindo a permissão deles com uma condição: nada de festa em casa. Foi assim que meu melhor amigo, Lauro, me ajudou a alugar um lugarzinho para a noite. Uma cabana alugada por um app de hospedagem, perto da estrada, cercada por mato e um trecho de cascalho que parecia saído de um cartão postal. Parecia aconchegante nas fotos. Um cordão de luzes quentes, um balanço na varanda, uma fogueira. A dona, Marielle, uma mulher de meia idade, me entregou as chaves naquela tarde. Só não deixa ninguém subir no sótão, tá bem? Ela disse com um meio sorriso, tirando uma mecha de cabelo do rosto. Por quê? Perguntei, meio brincando. É um depósito antigo. As tábuas do assoalho estão fracas e eu não quero que ninguém se machuque. Ela respondeu com aquele sorriso que parecia não alcançar os olhos. Mas eu nem pensei muito nisso na hora. Às 8 da noite, o pessoal começou a chegar. A música tocava alta numa caixa de som, copos descartáveis por toda parte, o cheiro de cerveja barata e perfume flutuando no ar. Todo mundo da escola veio. Parecia uma daquelas noites em que tudo dá certo, em que tudo se encaixa. "E aí, Marcos, o cara do dia!" gritou Lauro, passando o braço ao meu redor. "Cara, agora você é um adulto. Hora de arriscar nas decisões erradas." "Sim," eu ri, batendo meu copo no dele. "Começamos com uma cerveja terrível." Todos riram. Alguém aumentou o volume e outra pessoa trouxe um bolo. Por algumas horas tudo estava perfeito. E então eu a vi. Ela estava parada ao lado da escada, quieta e sozinha, me olhando. No começo, pensei que talvez fosse uma amiga do Lauro. Ela tinha a pele pálida, o cabelo escuro caindo sobre um olho e uma jaqueta vermelha estilo vintage que parecia deslocada no meio dos jeans rasgados e moletons. Quando nossos olhares se cruzaram, ela sorriu levemente e se aproximou. "Oi", disse ela suavemente. "Feliz aniversário." "Obrigado", respondi, sem ter certeza se a conhecia de antes. "Você é da turma do Lauro?" perguntei, mas ela balançou a cabeça. "Não, eu só ouvi falar da festa." Achei aquilo estranho. Ela tinha algo de esquisito, uma qualidade que fez meu peito apertar de um jeito desconfortável. Mas havia também algo que me atraía nela, algo magnético. Que bom que você veio. Eu sou o Marcos", eu disse. "Eu sei", ela respondeu, inclinando a cabeça de um jeito que aumentou meu desconforto. "Ouvi dizer que você faz 18 anos hoje." Seus olhos me encaravam de um jeito que fez meu peito apertar ainda mais. Mas antes que eu pudesse responder, Lauro gritou da cozinha: "Amigo, vem tomar um drink com a gente." Quando olhei para ela de novo, ela ainda estava me olhando com aquele sorriso enigmático. "Vamos", eu disse com um sorriso nervoso, tentando parecer normal. "Você vai beber ou o quê?" Ela sorriu fracamente. "Talvez mais tarde", disse ela. "Tem uma coisa que eu quero te mostrar lá em cima, algo que você precisa ver." Havia algo em sua voz que me hipnotizava, algo que me compelia a segui-la, apesar do alarme que soava dentro de mim. Talvez fosse a cerveja, talvez fosse a intoxicação de ser aniversariante, ou talvez fosse algo completamente diferente. Não soube explicar.
Ela soltou a frase e começou a andar em direção ao corredor, deixando-me sem opção além de segui-la. A casa parecia mais silenciosa ali. A música soava abafada sob nossos pés. Passamos por várias portas fechadas, a luz fraca se infiltrando pelas frestas. "O que você queria me mostrar?" perguntei. Ela parou em frente a um armário no corredor e apontou para uma cordinha que pendia do teto. "Você está ouvindo isso?" Ela franziu a testa. "Ouvindo o quê?" "Algo se mexendo lá em cima." Ela sussurrou. "No sótão." Eu ri nervoso. "Você está brincando, né? Não tem ninguém lá em cima." Mas então eu também ouvi. Um leve arranhão, como se algo estivesse se arrastando pelo assoalho. "Podem ser ratos," eu disse imediatamente. "Ou, sabe, canos velhos ou..." Ela sorriu. "Vamos, não me diga que o aniversariante está com medo." Ela soltou a frase e, sem mais nem menos, puxou a cordinha. Uma escada de madeira rangeu ao descer do teto, liberando um forte cheiro de poeira. "Espera", comecei a dizer. A dona disse que não devíamos subir, mas ela já estava subindo. O sótão cheirava a mofo e madeira velha. Uma única lâmpada piscava sobre nós, projetando sombras longas sobre caixas e lençóis que cobriam móveis. Subi atrás dela, com o coração batendo forte a cada rangido da escada. "Tranquilo", ela disse divertida. "Já vimos o sótão. Podemos voltar lá para baixo agora?" Ela não respondeu. Estava parada, quieta, olhando para um canto distante do cômodo. "Ei!" eu disse, me aproximando. "Você está bem?" Quando ela finalmente se virou, sua expressão estava vazia, quase oca. E então eu vi o movimento atrás dela. Um homem emergiu das sombras, alto e definhado, com o rosto pálido e derretido como cera. Seus olhos eram órbitas vazias e, em uma mão, ele segurava uma faca longa e enferrujada. Eu congelei. Quem diabos? Antes que eu pudesse terminar, a garota se lançou sobre mim. Ela me derrubou e sentou montada em cima de mim. Ela apertou meu rosto com as duas mãos, e elas estavam tão frias que eu mal sentia minhas feições sob seu aperto. De repente, a pele ao redor da mandíbula dela rachou, e em seguida se desprendeu, revelando o osso por baixo. "Não se preocupe, Marcos." Ela sibilou, mas sua voz agora soava distorcida. "Tudo vai acabar logo." Nesse momento, tudo ficou preto. Quando recuperei a consciência, meus pulsos e tornozelos estavam amarrados a uma cadeira no canto do sótão. O ar estava úmido e cheirava a ferro e podridão. Na minha frente, um espelho grande, e atrás do meu reflexo, o homem de antes, a mesma figura de olhos vazios me encarando. "Quem diabos é você?" gritei, me debatendo contra as cordas. Ele inclinou a cabeça. "Ainda não", disse ele, com uma voz profunda e quebrada, como estática num rádio velho. A garota caminhou para o lado dele. "Vamos terminar com ele logo", ela murmurou. "Vamos descer." Eu vi os dois saírem e ouvi seus passos desaparecendo pela escada. Então, comecei a puxar desesperadamente contra as amarras. A primeira no pulso esquerdo começou a ceder. Puxei mais forte, sentindo a corda queimar minha pele. Consegui soltar uma mão. Com a mão livre, trabalhei freneticamente para desatar a outra mão. Depois os tornozelos. As cordas finalmente caíram. Minhas mãos tremiam enquanto eu tentava me mover. Meu corpo inteiro doía, mas eu tinha que sair dali. Deslizei minhas pernas pelas escadas com dificuldade, e quando finalmente desci, a casa era um caos. A música ainda tocava fracamente na caixa de som. Havia copos quebrados pelo chão e um cheiro forte, como algo queimado se misturando com podridão. E então os gritos. As vozes dos meus amigos, vindas do andar de baixo. Eles ainda estavam gritando, ainda estavam vivos. A garota com a pele rasgada e o homem com o rosto derretido caminhavam pela sala, arrastando alguém. Eu precisava ver quem. "Parem!" Gritei sem pensar. Os dois pararam, viraram para mim simultaneamente. A garota desatou num sorriso largo. "Ele conseguiu se soltar", disse ela para o homem.
Nesse momento, corri em direção à porta, mas algo pesado me atingiu por trás, me jogando no chão duro. Tentei virar meu corpo enquanto caía e meu cotovelo acertou algo macio. Um chiado de dor ressoou na escuridão. Havia acertado alguém. Eu me arrastei até a porta da frente, a chutei e saí para a noite. A última coisa que lembro é do ar gelado lá fora e das árvores sussurrando ao meu redor. Por um momento, eu ainda podia ouvi-los lá dentro, rindo e conversando. Então, comecei a sentir que o mundo estava desaparecendo. Mas consegui pegar o telefone e ligar para a polícia. Com a voz trêmula, sussurrei: "Por favor, me ajudem. 2 assassinos. Minha festa. Por favor." A operadora chiou: "Fique onde está. Os policiais já estão a caminho." Acordei com o som das sirenes, deitado no chão frio da varanda, sentindo o gosto de sangue na boca. A polícia militar chegou com as luzes vermelhas e azuis iluminando a madrugada. A casa estava em silêncio absoluto agora. A música tinha parado. Dentro da casa, os guardas encontraram móveis virados, vidros quebrados, copos espalhados pelo chão, exatamente como eu tinha descrito. Mas não havia corpos. Nenhuma garota, nenhum homem, nenhum sinal de luta além do caos da festa. "Onde estão seus amigos?" perguntou o policial mais velho, anotando algo num bloco. "Eles estavam aqui", eu insistia, apontando para diferentes lugares. "O cara me atingiu aqui, a garota estava ali." Chamaram a perícia para documentar a cena, tirar fotos. Os investigadores procuraram por impressões digitais, sangue, qualquer coisa que comprovasse meu relato. Mas o sangue na minha camisa, meu, não havia sangue de ninguém mais. Nenhuma arma, nenhuma evidência de 2 assassinos. "Você tomou quantas bebidas essa noite, garoto?" perguntou outro policial, me observando de forma suspeita. "Só umas 2 cervejas", respondi, mas minha voz soava fraca, incrível, nem para mim mesmo. Eles se entreolharam. Fui levado a uma ambulância, examinado por paramédicos que não encontraram ferimentos graves correspondentes à minha história. "Você bateu a cabeça em algo?" perguntou um deles. Pela manhã, depois de horas de depoimento na delegacia, os guardas concluíram que eu tinha sofrido um episódio psicótico induzido por bebida ou simples alucinação traumática. Fui levado ao hospital para observação. Nada de grave, mas levei alguns pontos no rosto e meu corpo estava coberto de hematomas. Liberado no dia seguinte com repouso recomendado. Lauro apareceu horas depois, encontrado pelos próprios policiais a algumas ruas abaixo, dormindo em seu carro, mal estacionado em frente a um parque próximo. Ele disse que não se lembrava de quase nada. Era uma loucura. Eu me lembrava de tudo com muita clareza. Eu nem tinha tomado catuaba naquela noite, só umas 2 cervejas. Havia algo muito estranho em tudo isso, e por mais que eu tentasse me convencer de que tinha sido tudo uma alucinação, produto de alguma bebida adulterada, eu não conseguia me livrar das memórias e da sensação de medo constante. 2 dias depois, quando finalmente me senti estável o suficiente para sair de casa, meu pai tinha me emprestado o carro para eu tentar voltar à vida normal. Notei faróis no meu retrovisor enquanto dirigia de volta da casa de um amigo. Uma picape preta, velha e enferrujada, quase colada no meu carro. Reduzi a velocidade e a picape também reduziu. Peguei uma estrada secundária, longe das ruas principais, mas ela me seguiu obstinadamente, como se soubesse exatamente para onde eu iria. "Não, de novo não", sussurrei, meu coração acelerado. Finalmente cheguei à minha casa e a picape parou no fim da rua, na entrada. Através do para-brisa, vi uma silhueta no banco do motorista, perfeitamente imóvel, observando. Uma figura que reconheci imediatamente. Era ela. Seu rosto pálido, aquele cabelo escuro, aquela jaqueta vermelha. Mas algo era diferente. Ela não se movia. O carro não se movia. Era como se ambos estivessem congelados no tempo, apenas observando. Trocamos olhares por alguns segundos que pareceram uma eternidade.
E então, lentamente, ela levantou a mão para acender o para-brisa e a picape começou a se desvanecendo na escuridão como se nunca tivesse existido. Não reduziu a marcha. Não desapareceu de repente. Simplesmente se dissolveu na noite. Corri para dentro de casa como se o diabo estivesse atrás de mim. Tranquei todas as portas e acendi todas as luzes. Minha mãe chamou do quarto dela. Marcos, tudo bem? Ela ouviu algo na minha voz, porque segundos depois estava descendo as escadas. Viu minha camisa encharcada e o pânico tomou conta dela. Meu Deus, você se machucou de novo. Como isso aconteceu? Inventei rápido. Dirigi com muito cuidado, mãe. Estou bem, só cansado. Ela me observou com aquele olhar de mãe enfermeira, suspeitoso, mas exausto. Está bem, mas você vai ficar em casa descansando hoje. Não discuti. Quando olhei pela janela da frente uma última vez, o medo me invadiu de repente. Do outro lado da rua, debaixo do poste de luz, estava ela de novo, com sua jaqueta vermelha rasgada e sua pele pálida como osso. Ela levantou a mão, como se para dar tchau. Sorriu largamente e depois desapareceu lentamente na escuridão, como se dissolvida pela noite. Há 3 anos desde aquela madrugada. As cicatrizes cicatrizaram, mas o medo permanece vivo em mim como coisa palpitante. Nunca descobri quem era ela realmente. Se era algo sobrenatural, possessão, alucinação coletiva, ou simplesmente a encarnação pura do mal, disfarçada de garota em uma festa. Os policiais encerraram o caso meses depois, classificado como distúrbio mental induzido por substância desconhecida. Talvez tenham razão, mas a razão nunca me confortou. O que me assusta não é o desconhecimento sobre quem ela era, mas sim a certeza inabalável de que ela ainda está observando, de que aquela noite não terminou, apenas fez uma pausa. E quando meu aniversário se aproxima novamente, sinto aquele formigamento familiar começando, aquela sensação de ser olhado por olhos que não posso ver. Ela continua lá fora, em algum lugar na escuridão, esperando, porque tenho certeza absoluta de que ela me marcou como seu. E uma dívida de sangue, uma vez contraída, nunca é realmente paga. Desde pequeno, meu aniversário era motivo de tédio. Enquanto outras crianças comemoravam com festas barulhentas, eu preferia a tranquilidade. Minha mãe sempre dizia que eu tinha alma velha. Talvez tivesse razão. Aos 19 anos, já tinha transformado essa preferência em um padrão de vida. Eu não queria sair, não queria festas, nem sequer queria postar um daqueles stories de aniversário com selfies que todo mundo publicava. Eu me sentia confortável com a lasanha que minha mãe preparava e um jantar tranquilo em família, sem nada de agitação. Mas é claro, meus amigos não iam deixar isso passar em branco. Pelas 8 da noite, eu já estava na cama com o celular nas mãos, quando meu melhor amigo Nico me mandou uma mensagem. Ei, não vamos deixar seu tédio estragar seu aniversário de novo. Levanta e se veste. Eu dei risada e respondi. Já jantei, tô de boa. Melhor a gente se ver amanhã. Alguns segundos depois, meu celular acendeu com uma chamada de vídeo do Nico. Atendi e o rosto dele encheu a tela. O cabelo cacheado aparecendo debaixo de um boné e aquele sorriso de sempre. Amanhã o quê? Ele repetiu com aquele tom de deboche. Não, cara. Esta noite vamos pegar a picape e ir para o Bosque da Serra. Eu franzi a testa. O Bosque da Serra? Mas lá não fica fechado à noite? Perguntei. Tecnicamente sim, ele respondeu, dando de ombros. Mas ninguém patrulha aquela trilha depois que escurece. Tá tranquilo, cara. São só alguns quilômetros de terra e árvores. Você vai adorar. É seu aniversário. Segunda-feira, ele acrescentou. Eu hesitei. Eu conhecia o Bosque da Serra. Era uma área de mata extensa, a uns 30 minutos da cidade. O pessoal ia lá para fazer piquenique durante o dia, mas ao entardecer, ficava tudo em silêncio total.
Nem sequer tinha segurança do parque, exceto nas horas de maior movimento. Meus outros 2 amigos, Mateus e Léo, também me mandaram mensagem. Vai vir, cara, não seja um estraga-prazeres, disse Mateus. Enquanto isso, Léo me deu o golpe final. Nós trouxemos as bebidas. Não faz a gente gastar gasolina à toa. Essa última frase me fez dar uma risadinha. Suspirei e bloqueei o celular. Depois, levantei. Tá bom, murmurei. Talvez para convencer a mim mesmo. Quando eles chegaram, o céu estava num tom laranja escuro. Aquela hora estranha em que a luz está indo embora e o mundo parece prender a respiração. A picape preta do Nico já estava empoeirada das saídas anteriores, e o cheiro de colônia barata e bebida energética invadiu o ar quando entrei. Feliz aniversário! Gritou Mateus do banco do carona, meio debruçado na janela e me estendendo um copo descartável. A gente bebeu um pouco antes. Começaram sem mim, falei rindo. Só um aquecimento, comentou Léo lá de trás, levantando uma garrafa de vodka. Você é o convidado de honra, disse Nico. Ele sorriu. Põe o cinto. Vamos fazer essa noite ser memorável. Enquanto dirigíamos em direção ao Bosque da Serra, as estradas foram ficando mais vazias e as luzes se apagando. Quando viramos para a estrada que leva ao bosque, só restavam árvores e o piscar de vagalumes. A entrada do estacionamento tinha cones laranjas bloqueando, exatamente como Nico disse. Ele diminuiu a velocidade, parou completamente a picape, saiu rapidamente, moveu um cone e passou. Viu? Ele disse com um sorriso irônico. Fácil. Até aparecer um segurança do parque, murmurei. Nico apenas riu. É seu aniversário, cara. Vive um pouco. A estrada de pista única que levava ao coração do bosque era longa e cheia de curvas. Mata dos 2 lados e nenhuma luz, exceto os faróis altos da picape. Quanto mais a gente avançava, mais escuro ficava. Aquele tipo de escuridão onde as árvores se misturam num muro preto sem fim. Passamos por uma placa discreta que dizia Trilha 14. Essa é a boa, disse Nico. Perfeita para andar fora da estrada. A trilha de terra era estreita, mal cabia a picape. Os galhos arranhavam as janelas e as pedras saltavam do chão. Cada buraco fazia Mateus gritar como se estivesse numa montanha-russa. Cara, isso é uma loucura, ele disse, mais alto que a música no talo. Tem certeza que a gente não vai atolar? Perguntei. Eu já fiz isso antes, afirmou Nico com convicção, agarrado ao volante. Relaxa, cara. É, igual da última vez que você estourou um pneu, brincou Léo. Nico respondeu mostrando o dedo do meio para ele. Aquilo foi só uma vez. O ar dentro do carro cheirava a fumaça, porque Mateus tinha preparado um baseado e passou. Eu não fumava muito, mas dei uns 2 tragos para não me chamarem de estraga-prazeres de novo. As janelas embaçaram um pouco e o cheiro de terra e mato úmido entrou pela ventilação. No começo foi divertido. As risadas, a música alta, a emoção de estar em um lugar onde não deveríamos. Mas, de repente, as risadas começaram a diminuir. Entre a música e os solavancos, notei que Nico estava diminuindo a velocidade. O que foi? Perguntei. Ele não respondeu de imediato, mas depois disse: Vocês ouviram isso? A música baixou e todos ficamos em silêncio. Era fraco, mas agudo. Um som que não combinava com a noite, como um grito fino, distante, mas claramente humano. Provavelmente é um bicho, disse Mateus nervoso, forçando uma risada. Parecia uma mulher, murmurou Léo. Esperamos em silêncio. O único som era o motor e nossa respiração acelerada. Então aquele som de novo, um grito mais à frente que ecoou por entre as árvores. Nico ligou o farol alto e os fachos de luz cortaram a escuridão, mas não mostravam nada. Só árvores, névoa e terra. Não estou gostando disso, falei baixo. Talvez seja um cachorro do mato, comentou Mateus, tentando rir. Nico concordou lentamente. É, provavelmente. Mas as mãos dele continuavam apertando o volante.
Depois de alguns minutos, tentamos ignorar. Nico estacionou a picape numa clareira larga, fora da trilha. A música voltou, mais baixa. Dessa vez, Mateus serviu vodka nos nossos copos e Léo começou a contar uma história sobre a ex dele que nos fez revirar os olhos. Por um tempo pareceu normal de novo. Então eu disse, preciso mijar. E saí para urinar. O ar da noite me atingiu como água fria, denso e silencioso. Entrei alguns passos entre as árvores e achei um lugar para me aliviar. Eu abri o zíper, mas no meio do caminho congelei. Um estalo, um passo. Eu não estava imaginando. Alguém tinha pisado num galho ali perto. Eu me virei, ainda com o zíper meio aberto, vasculhando os troncos. Oi? Falei baixo. Nada. Então ouvi outro estalo, mais perto dessa vez. Gente! Gritei, recuando em direção à picape. O motor ligou quase imediatamente e os faróis piscaram entre as árvores. Então ouvi a voz do Nico. Cara, o que foi? Entra logo! Fechei o zíper de novo e pulei para dentro do carro com o coração a mil. O que aconteceu? Perguntou Mateus. Eu ouvi passos, falei com a voz trêmula, como se alguém tinha pisado num galho ali perto. Nico jogou o farol alto para frente e então nós a vimos. Uma mulher parada a uns 3 metros da picape, bem na beira da trilha. Ela usava um moletom com capuz cinza sobre a cabeça e seu rosto estava nas sombras. Nico baixou o vidro até a metade e gritou. Você está bem? Nenhuma resposta. Ela simplesmente ficou parada ali. Então, lentamente, devagar demais, ela deu passos para trás por entre as árvores até desaparecer. Que diabos foi isso? Murmurou Léo. Eu não sei, disse Nico. Mas vamos embora. Ele engatou a ré na picape e então Mateus disse de repente, espera, olha. Nós nos viramos e meu estômago gelou. Tinha mais gente. Pelo menos 4 figuras de capuz dentro da mata que rodeava a trilha. Uma de cada lado, nenhuma delas se mexendo, só olhando fixamente. Meu Deus, sussurrou Nico. Vamos, dirige logo, disse Mateus, claramente assustado. Nico hesitou por mais meio segundo e então algo bateu na traseira da picape. Uma pancada forte. Léo gritou e se virou. E ali, sob a luz vermelha das lanternas traseiras, havia um homem parado a centímetros do vidro de trás, olhando diretamente para nós. O rosto dele era branco e os olhos escuros captavam a luz vermelha, brilhando quase como aves de rapina. Arranca! Eu gritei. E Nico pisou fundo no acelerador. A picape avançou com tudo, quicando sobre raízes e pedras. Os galhos batiam nas janelas enquanto descíamos pela trilha, e cada buraco sacudia nossos corpos. Ninguém falou nada. Só o ronco do motor e nossa respiração ofegante e contida. Não vimos mais as figuras em todo o caminho de volta, mas eu juro que ouvi risadas distantes, talvez atrás de nós. Depois do que pareceu uma eternidade, a terra deu lugar ao asfalto, mas Nico não parou até alcançarmos a estrada principal e vermos as luzes fracas do posto de gasolina mais à frente. Não paramos até chegar lá. Que diabos foi aquilo? Mateus perguntou com a voz trêmula. Léo estava pálido, olhando pela janela. Eles não eram normais. Você viu os rostos deles? Eu não disse nada. Minha mente ficava repassando a retirada lenta da mulher e o jeito como todos eles ficaram em silêncio. Finalmente, Nico disse, nós nunca mais vamos voltar àquele lugar. Ninguém deve voltar lá. A semana seguinte foi de silêncio absoluto entre nós. Nenhuma mensagem no grupo, nenhuma menção ao que vivemos. Foi como se aquela noite nunca tivesse acontecido, exceto pelos pesadelos que visitavam cada um de nós em segredo. Quando li o artigo sobre a mulher encontrada morta, meu sangue gelou. Mas o que realmente me assombra é que aqueles olhos vermelhos ainda aparecem quando durmo. E pior, às vezes, quando acordo de repente no meio da madrugada, juro que ouço passos fora da minha casa. Não lembro do meu primeiro emprego porque foi emocionante. Lembro porque tudo o que veio depois foi, bem,
muito perturbador. Quando saí da escola, a vida não me deu muita escolha. Meu pai tinha uma lesão grave nas costas, que o impediu de continuar trabalhando na fábrica, e minha mãe ganhava o suficiente apenas para as contas. Precisávamos de renda extra, e rápido. Então, assim que me formei, tinha uma missão clara: encontrar trabalho estável, qualquer trabalho. Durante um mês inteiro, preenchi currículos, peguei ônibus por toda a cidade e aguentei entrevistas intermináveis, a maioria das quais não levava a lugar nenhum. Mas, de alguma forma, eu dei sorte. Ou pelo menos foi o que pensei. Uma pequena firma de contabilidade num subúrbio de São Paulo me chamou para uma entrevista. O prédio não era nada demais. 2 andares, fachada de tijolo desgastada. Um estacionamento cheio de buracos, mas era um começo. Éramos 25 na entrevista final e só 2 de nós conseguimos o trabalho. Eu e uma garota chamada Letícia. Letícia tinha a minha idade, talvez um ano mais nova, com cabelo castanho que brilhava sob a luz do sol. Nós nos demos bem imediatamente, ambos nervosos, ambos gratos e ambos determinados a provar nosso valor. No entanto, nossos novos colegas de trabalho não pareciam muito animados com a nossa chegada. Desde o primeiro dia, as coisas foram tensas. Eles nos ignoravam, sussurravam entre si e olhavam por cima do ombro. No escritório tinha aquele zumbido característico de luzes fluorescentes, o cheiro de carpete velho e o som constante dos teclados. Mas as pessoas olhavam para nós como se tivéssemos invadido seu clube privado sem sermos convidados. À hora do almoço, Letícia e eu nos sentávamos em uma mesa afastada, comendo em silêncio, enquanto os outros se agrupavam, rindo e murmurando coisas entre dentes. Um dia, Letícia se inclinou e sussurrou: "Ele sempre tem que agir como se fôssemos fantasmas." Tentei rir. Talvez seja só o trote por sermos os novatos. Ela olhou ao redor e disse: "Mas isso já é demais." E ela tinha razão. Às vezes, quando eu ficava até tarde para terminar um relatório, sentia olhares sobre mim. As luzes do corredor piscavam e eu via movimentos no reflexo das paredes de vidro. Quando me virava para ver, não havia nada. Uma vez, quando Letícia deixou sua bolsa na sala de descanso, ela jurou que alguém tinha mexido. Outra vez, encontrei minha gaveta ligeiramente entreaberta, embora eu a tivesse trancado com chave antes de ir embora. Mesmo assim, decidimos ficar quietos. Precisávamos do emprego. Um mês depois, as coisas tomaram um rumo inesperado. Foi numa quarta-feira que Tiago, um dos funcionários mais antigos, se aproximou da nossa mesa durante o almoço. Ele tinha o cabelo preto e liso e um sorriso arrogante que dava vontade de dar um soco nele. "Olá, novatos", disse ele, apoiando-se na mesa. "Tem planos para sexta à noite?" Letícia levantou o olhar com cautela. "Não, na verdade", eu disse, de má vontade. "É o aniversário do nosso amigo Beto", disse ele, apontando para ele no fundo. "Vamos fazer uma grande festa na casa dele. Todos do escritório vão. Vocês deviam ir, sabem, para deixar de parecerem assustados com a gente." Ele sorriu com superioridade e os outros em sua mesa deram risadinhas. Letícia me lançou um olhar meio nervosa, meio curiosa. Eu dei de ombros e disse: "Sim, por que não?" Tiago sorriu. "Ótimo. É numa estrada bem afastada da cidade, numa chácara. O endereço é o número 15. Não cheguem tarde. Começamos depois das 9 da noite." A sexta-feira à noite chegou rápido. Letícia me buscou em seu velho carro azul por volta das 8 da noite. Ela usava uma jaqueta jeans, o cabelo preso, e parecia tão nervosa quanto eu me sentia. "Tem certeza de que isso é uma boa ideia?" ela perguntou, enquanto dirigíamos pela estrada vazia fora da cidade. "Não, na verdade", respondi. "Mas se isso nos ajudar a enturmar, talvez valha a pena." Ela suspirou. "É, talvez." O GPS nos desviou da rodovia para um caminho de terra cercado por árvores. No final do caminho, erguia-se uma chácara enorme, uma casa de 3 andares com grandes degraus de pedra. Tudo ali era silencioso e frio, de um jeito que me deixava desconfortável.
Não havia música ouvida de fora, nem luzes aparentes. Vários carros estavam estacionados no fundo do terreno, mas perto da porta de entrada havia apenas 2. Um deles reconheci como o carro preto de Tiago. Não parece uma festa, murmurou Letícia. Saímos, levando o pequeno presente que tínhamos trazido, uma garrafa de uísque embrulhada em papel. Quando toquei a campainha, 2 colegas de trabalho que eu já tinha visto, Clara e Marcos, abriram a porta, ambos sorrindo de forma estranha. Bem-vindos, bem-vindos, disse Clara, quase com alegria demais. Entrem, estão todos lá embaixo. Assim que pisamos no hall de entrada, percebi que algo não estava bem. Não havia balões nem música, não havia cheiro de comida ou bebida, apenas silêncio e frio. Nós o seguimos por um corredor que levava ao térreo da casa. Lá havia uma grande sala aberta, e foi aí que Letícia congelou. No chão, no centro da sala, havia um grande círculo vermelho desenhado toscamente com algo que parecia sangue. Dentro havia pentagramas, símbolos, velas e ossos. Nas paredes, desenhos estranhos feitos com a mesma cor avermelhada. Todos, umas 12 pessoas, estavam de pé ao redor do círculo, vestidos com túnicas pretas de capuz e seus rostos ocultos. Meu estômago deu um nó. Isso não tem graça, disse Letícia, recuando. Isso não tem graça, ela repetiu. De repente, uma voz saiu de trás do capuz de alguém na multidão. Relaxem, é um ritual de aniversário. A ideia foi do Beto. Que tipo de ritual? Perguntei, tentando soar firme. Das escadas, alguém apareceu. Beto, o aniversariante, não usava capuz, apenas uma túnica vermelha escura e um sorriso torto no rosto. Boa noite, disse ele. Fico feliz que vieram. Bem-vindos à festa. Letícia apertou meu braço. Isso não é normal. Beto levantou uma mão. Gente, não precisa se assustar. Pensem nisso como uma iniciação. Iniciação para quê? Perguntei, já sentindo um arrepio. Ele sorriu ainda mais. Vocês verão, mas vamos fazer isso de forma divertida. Só um de vocês sairá daqui com vida. Nesse momento, a sala explodiu em risadas. Fiquei imóvel. Não havia nada de engraçado nisso. Que diabos vocês estão dizendo? As regras são simples, disse Beto, pegando uma espingarda de uma mesa. Vocês 2 têm 1 minuto para se esconderem em qualquer parte da casa. Depois disso, eu vou encontrar vocês. Quem eu encontrar, perde. Perde mais do que o jogo. Os olhos de Letícia se arregalaram. Isso é muito doentio. Relaxem, disse Tiago sorrindo. É só um jogo. Mas o jeito que ele disse não soava como um jogo. Beto levantou seu relógio de pulso. 1 minuto. Começa agora. As luzes diminuíram e todos começaram a entoar algo baixo e rítmico em um idioma que eu não entendia. Letícia se agarrou ao meu braço com força. Corre! Gritei para ela e nós nos separamos. Ela subiu correndo as escadas para os quartos acima enquanto eu corria para a cozinha do fundo da casa. A casa era um verdadeiro labirinto. Corredores longos, portas fechadas, móveis antigos cobertos com lençóis. Cada passo que eu dava rangia sob meus pés, e meus pulmões pareciam em chamas. De repente, encontrei um lugar embaixo de uma grande mesa de carvalho e me agachei ali, com o coração batendo a 1000. Eu podia ouvir os passos de Beto ressoando pelo corredor. Sai, sai, onde quer que você esteja, ele cantava. Prendi a respiração, os passos se aproximavam, e então silêncio. Por um segundo pensei que talvez ele tivesse ido embora, mas então uma voz sussurrou bem atrás de mim. Aí está você. Meu coração parou. Eu me virei e lá estava Beto. Ele estava ali sorrindo, apontando a espingarda diretamente para o meu rosto. Meu corpo inteiro ficou imóvel. Então, ouvi um clique e bum! Apertei os olhos com força e uma corrente fria de água espirrou na minha bochecha. Beto começou a rir histericamente, e os outros saíram das sombras rindo também. Te peguei! Gritou Tiago, gargalhando. O melhor trote de todos! Disse Beto, dobrando-se de tanto rir.
Você devia ter visto a sua cara. Quer dizer que tudo foi uma piada? Beto assentiu, limpando as lágrimas de riso. Uma piada, cara. Uma tradição do escritório. Todo ano fazemos isso com os novos. Agora você é oficialmente um de nós. Eu não respondi. Meu coração ainda disparava no peito. A verdade é que eu estava furioso, mais furioso do que havia ficado em minha vida. Alívio? Talvez um pouco, mas principalmente raiva. Raiva pura por terem levado aquilo tão longe. Raiva por terem me feito acreditar que morreria. Letícia veio correndo, descendo as escadas com o rosto pálido e contraído. Quando seus olhos encontraram os nossos rindo, ela perdeu a compostura. Isso não é engraçado, ela gritava enquanto descia. Vocês estão todos completamente loucos. A reação dela era diferente da minha. Enquanto eu estava furioso e tremendo, ela estava furiosa e gritando. Talvez porque ainda estava em pânico, enquanto eu já tinha começado a processar a verdade. Aquilo era real. Eles faziam isso todo ano. E agora nós éramos parte disso. Clara se aproximou de Letícia com um sorriso de quem tinha ganhado um prêmio. Bem-vinda ao time, querida. Agora você entende como as coisas funcionam por aqui. Nos minutos que se seguiram, algo muito estranho aconteceu. A multidão começou a beber e conversar, fingindo que o que havia acontecido era apenas uma brincadeira sem importância. Letícia e eu nos sentamos num canto, segurando nossos copos de uísque, sem saber o que dizer. Havia uma distância entre nós e eles agora, uma distância que nunca mais seria fechada. Mais tarde, quando a noite terminava, Letícia me ofereceu carona para casa. Ela tinha bebido pouco, bem menos do que eu. No caminho de volta pela estrada vazia, nenhum de nós falou muito. Havia muita coisa para processar. Dirigi de volta para casa naquela noite com as mãos suadas no volante. Letícia estava em silêncio no banco do passageiro. Nenhuma de nós conseguiu rir de nada daquilo. E francamente, após tudo o que vi aquela noite, aquele círculo vermelho, aqueles símbolos nas paredes, aquela espingarda, eu não tenho certeza se algum dia conseguirei rir novamente de um convite de aniversário. Aquele frio na espinha que sinto agora, acho que veio para ficar. Tem coisas que a gente promete a um filho que mudam tudo. Eu só queria dar uma boneca para minha filha, mas essa promessa quase me custou a vida. Ainda lembro daquele dia como se fosse hoje. 3 de dezembro de 2012. Naquela época, eu era uma mãe solteira, batalhando muito para criar minha pequena Lara. Ela tinha feito 7 anos naquele ano, e a única coisa que ela falava há semanas era sobre uma boneca chamada Daniela. Na nossa cidadezinha, todas as crianças queriam aquela boneca. Era aquele tipo de brinquedo que cantava, piscava os olhos e vinha com um guarda-roupa minúsculo e um diário. Não era barata, claro, mas para mim não era só pelo dinheiro, era por causa de uma promessa. Lara tinha se esforçado tanto naquele ano escolar. A professora dela, a dona Vera, tinha me ligado uma semana antes para dizer: sua filha passou em todas as provas. Você deve estar muito orgulhosa. E eu estava. Nossa, como eu estava. Então eu prometi a ela: se você continuar assim, querida, a mamãe vai te dar essa boneca no seu aniversário. Ela abriu um sorriso tão grande naquele dia, me abraçando como se eu tivesse dado a lua para ela. Mas eu não fazia ideia, naquele momento, o quanto essa promessa me custaria. A manhã do dia 3 de dezembro foi um caos. Eu já tinha passado por 6 lojas antes do meio-dia e todas estavam com o estoque esgotado. Cada pai e mãe que eu encontrava tinha o mesmo olhar de exaustão no rosto. Alguns até riam, dizendo que tudo aquilo parecia a loucura do Natal. Mas eu não estava rindo. O aniversário da Lara era no dia seguinte e eu não podia aparecer de mãos vazias. Passei numa cafeteria local por volta das 2 da tarde, só para tomar um café rápido e me reorganizar. A garçonete, uma senhora mais velha chamada Rosa, notou o olhar frenético no meu rosto. Você tá bem, querida? Parece que correu uma maratona, disse Rosa.
Eu já fui em quase todas as lojas da cidade atrás daquela boneca Daniela, eu disse meio rindo, meio chorando. É para o aniversário da minha filha amanhã, estão todas esgotadas. Rosa sorriu gentilmente e disse: Ah, essas coisas estão valendo ouro este ano. Minha neta também vive pedindo uma. Talvez você devesse tentar o Shopping Central. Meu primo trabalha lá. Ele disse que acabaram de receber um novo estoque nos fundos. Shopping Central. Repeti. Isso fica a 40 minutos daqui. Ela deu de ombros. Se é pela sua filha, vale a pena. Eu agradeci, deixei alguns reais sobre a mesa e segui para o shopping. Eu tinha ido de carro. Dirigi até a cafeteria local, tomei aquele café rápido e depois peguei a rodovia para o Shopping Central. 40 minutos dirigindo. Cheguei por volta das 3:30 da tarde. O céu estava nublado, mas a luz da tarde ainda era razoável. Estacionei atrás do shopping e entrei correndo. A loja de brinquedos estava um zunido de barulho. Pais discutindo, crianças protestando, prateleiras semi-vazias. Vasculhei cada corredor, meu coração batendo de frustração. Tinha bonecas por toda parte, mas não a Daniela. Com licença, perguntei a um dos funcionários. Um garoto jovem com crachá que dizia Caio. Vocês têm a boneca Daniela? Ele me olhou com pesar. Senhora, essas aí esgotaram faz 2 semanas. Talvez você encontre uma imitação naqueles postos de gasolina pela estrada. Eu suspirei e murmurei. Claro. Foi então que notei que alguém estava me observando. Ele estava parado perto do fim do corredor, alto, magro, com uma jaqueta marrom e um boné de beisebol cobrindo o rosto. Parecia ter cerca de 30 e poucos anos. Ao me notar, ele sorriu educadamente e disse: procurando aquela boneca Daniela, senhora. Eu congelei por um segundo. Sim, como você sabe. Ele riu. Você já deu 3 voltas por aqui. Imaginei que não estava só olhando. Eu dei um sorriso forçado, ainda desconfiada. Eu rodei a cidade toda. O aniversário da minha filha é amanhã e eu prometi que conseguiria. O homem assentiu. Bem, talvez você tenha sorte. Meu nome é Mauro. Eu tenho uma lojinha de descontos na Rua das Flores. Comprei algumas bonecas semana passada para revenda. Tenho quase certeza que uma delas é essa Daniela. Meus olhos se iluminaram. Você está falando sério? Ele sorriu. Claro que sim. Elas ainda estão na minha van. Posso te mostrar, se você quiser. Eu hesitei. Algo dentro de mim dizia para ter cuidado. Mas o rosto dele era tão sincero e eu apenas queria tanto cumprir aquela promessa para minha filha. Ele se inclinou perto e sussurrou. Sabe, sua Lara vai ficar tão feliz quando abrir aquela boneca. Vi o brilho nos seus olhos quando a gente conversou. Naquele momento, meu desespero venceu meu instinto. Olhei em direção à entrada da loja, onde estava o segurança do shopping. Um homem chamado Ricardo, que eu já tinha visto várias vezes quando fazia compras ali. Notei que Ricardo olhava para Mauro com uma expressão estranha. Mauro tinha colocado a mão nos meus ombros de forma possessiva, quase como se eu fosse dele. Ricardo viu aquilo, seu rosto mudou. Depois, discretamente, anotou a placa em um papel. Ei, Ricardo, eu chamei, meio brincando. Você tem alguma daquelas bonecas mágicas aí nos achados e perdidos? Ricardo riu. Quem dera, senhora. Essas coisas estão mais difíceis de achar do que vaga no Natal. Eu sorri e disse: esse rapaz aqui disse que tem uma na van dele. Eu volto já. Ricardo olhou rapidamente para Mauro e depois para mim. Tudo bem, senhora, mas tome cuidado. O estacionamento tem ficado bem estranho ultimamente depois que escurece. Obrigada, Ricardo, respondi, e segui Mauro para fora. O estacionamento estava com movimento, mas nada excessivo. Era quase final da tarde, por volta das 5 horas. Enquanto Mauro me levava para a van, notei que as luzes do estacionamento já estavam acesas. Ele procurou a van num canto mais afastado, onde havia menos gente. Por que tão longe? Perguntei de leve. Ele riu.
Mais fácil para carregar as coisas e menos risco de alguém bater na minha van, sabe? É, faz sentido, eu disse, me abraçando mais forte no meu casaco. Ele abriu a porta traseira da van. Dentro dela havia várias caixas de papelão, todas lacradas com fita marrom. Ele as remexeu, murmurando. Eu sei que tinha sobrado uma. Então ele parou. Ah, aqui está, disse ele, virando-se ligeiramente. Eu me aproximei e foi aí que tudo ficou preto. Um cheiro forte e estranho atingiu meu nariz, queimando a garganta. Uma mão pressionou um pano úmido sobre minha boca. Tentei gritar, mas o som mal saiu. A última coisa que vi antes da minha visão desaparecer foi o sorriso frio e vazio de Mauro. Horas se passaram. Não sabia quantas. Quando acordei, eu estava deitada no chão frio da van, meu corpo doendo. Minhas mãos e pés estavam amarrados. O ar cheirava a gasolina e suor. Pela fresta da porta via que já era noite. Bom dia, raio de sol, disse a voz de Mauro de algum canto na escuridão. Tentei me mover, o pânico subindo pelo meu peito. O quê? O que você quer de mim? Ele se agachou ao meu lado, segurando uma lanterna no meu rosto. Seus olhos eram vazios, sem qualquer emoção, como se tivesse desligado tudo de humano dentro dele. Mas quando falou sobre os filhos, algo estranho aconteceu. Sua voz mudou, quase como se estivesse recordando de uma outra vida que não era mais sua. Sabe, disse ele em voz baixa, eu encontro mães como você o tempo todo, desesperadas, correndo para fazer seus filhos felizes. Você ficaria surpresa com quantas delas seguiriam um estranho só por causa de um brinquedo. Eu também tenho 2 filhos. Mas aqui, neste negócio, você aprende que as pessoas são só oportunidades. As contas nunca acabam. Os aniversários, as promessas, o dinheiro nunca é suficiente. Então eu faço o meu próprio, vendendo pessoas como você. Eu o encarei, incrédula. Você está mentindo? Ele se inclinou mais perto, sussurrando. Logo você vai entender. Comecei a soluçar, balançando a cabeça com força. Ele se levantou e se afastou, parecendo estar esperando algo. Ou por alguém. Outro homem que eu não conseguia ver falava com ele, mas não conseguia entender as palavras. Pareciam estar discutindo. Pude ouvir a van chegando, mas então as sirenes. Seja! Gritou Mauro, batendo o punho contra a parede da van. Como diabos! A van deu uma sacudida. Parecia que ia parar a qualquer momento. E antes que eu pudesse processar, uma voz retumbou do lado de fora. Polícia! Levantem as mãos! Ouvi barulhos altos, gritos. Meu coração disparou. Disparos? Não sabia. Tudo era caos. Mãos que me puxavam. Luz demais queimando meus olhos. Vozes gritando, mas não conseguia entender as palavras. Só sabia que algo estava acontecendo, que talvez estivesse acabando. Meus olhos ardiam. Senti mãos me agarrarem. Ouvi alguém gritar algo que soava como encontramos. Mas meu cérebro ainda não processava. Parecia irreal, como se eu tivesse caído de um pesadelo e pousado num lugar onde podia respirar de novo. Mais tarde, na delegacia, um policial me explicou o que tinha acontecido. Seu amigo Ricardo viu você sair com aquele sujeito. Ele disse que algo não cheirava bem. Anotou a placa da van assim que vocês saíram do estacionamento. Com a placa que Ricardo anotou, conseguimos rastrear a van pela delegacia regional. Também descobrimos que esse Mauro era investigado por tráfico de pessoas. A polícia conseguiu localizar a van numa estrada de acesso e interceptou o veículo. Eu desabei a chorar. Ricardo salvou minha vida. Ricardo apareceu naquela noite, ainda de uniforme, seu rosto cansado, mas com um sorriso. A senhora está bem? Ele perguntou gentilmente. Eu nem sei como te agradecer, eu disse. Você não precisava ter feito isso. Ele balançou a cabeça. Eu não precisava, mas eu também tenho uma filha pequena. Eu não podia simplesmente olhar aquilo acontecer. Ele também me contou.
Encontramos bonecas na van dele, bonecas que ele roubava e vendia. Uma delas era essa Daniela. A polícia achou que você gostaria de tê-la. 2 dias depois, Ricardo apareceu em casa. Eu ainda mal conseguia sair da cama. Ainda com aquele frio nos ossos, ainda vendo Mauro nos sonhos. Mas aquele dia, ele me pediu para tentar fazer algo normal, algo simples. Eu preparei uma macarronada simples e insisti para que ele ficasse. Ele sorriu e disse: "Acho que nós dois cumprimos nossas promessas, hein?" Quando Lara abriu aquela boneca naquela manhã do dia 4, ela gritou tão alto que me fez rir pela primeira vez em dias. Já se passaram 13 anos daquele dia. Aquela boneca Daniela ainda está lá no quarto da Lara, agora uma jovem que faz 20 anos. A boneca está gasta, as cores desbotadas, aquele lindo vestido rasgado em alguns pontos. Mas ela não sai daqui, porque não é só um brinquedo. É um símbolo de como um minuto, uma escolha, uma pessoa que decidiu agir, podem reescrever o futuro de outra pessoa. Ricardo já virou mais que segurança, virou parte da família. E toda vez que olho para aquela boneca com Lara, entendo que a vida não se resume em promessas cumpridas ou sequestros evitados. A vida se resume no momento em que alguém diz não para a indiferença, sim para o cuidado, e escolhe salvar outra pessoa. Que todos tivéssemos essa escolha naquele 3 de dezembro.